cura está em nós mesmos? É com essa pergunta que começamos o programa de hoje. A doença que se manifesta no corpo físico tem origem no corpo espiritual? Às vezes conhecemos as razões que motivam o adoecimento. Excessos na alimentação, estresse, drogas ilícitas ou lícitas, como o cigarro e o álcool. Mas como explicar dores aparentemente desconhecidas? Enfermidades que se manifestam sem razão comprovada ou histórico familiar. De uma forma ou de outra, somos sempre responsáveis pelos nossos sofrimentos e pela nossa própria cura. Na realidade, toda a nossa vida está subordinada às leis de causa e efeito. Mas na saúde, nós podemos perceber isso de uma maneira muito rápida, muito objetiva. A primeira grande disfunção é a nossa separação de Deus. Nós nos vemos separados de Deus. Isso já é uma patologia, digamos, universal. Depois, porque estamos separados, nós criamos um mundo de posses para substituir Deus. E temos medo de perder. Aí vem as fobias, a síndrome do pânico, as ansiedades, as neuroses de um modo geral. A doença é sempre um sinal de que alguma coisa não vai bem, ela é uma advertência. Surgindo, pois, a enfermidade, surgindo a doença, devemos questionar a nós mesmos, numa viagem interior, que tipo de padrão nós não estamos adotando como correto. As causas das doenças, elas estão sempre dentro de nós. Elas estão sempre servindo de alguma forma para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o reequilíbrio de alguma coisa. Ninguém passa pela vida sem ter um achaque, uma enfermidade, alguma coisa mais leve ou mais grave. Sempre acontece, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Se nós formos colocar as coisas nos devidos lugares, não existem doenças. O que existem são doentes. São pessoas que vivenciam situações que não precisariam vivenciar se elas tivessem saúde espiritual, se olhassem mais para o seu lado espiritual, para os destinos que nos foram assinalados por Deus. Sabemos também que os nossos hábitos mentais, os nossos pensamentos, aquilo que vibramos, as nossas reações emocionais, a raiva, quando damos vazão para a raiva, quando damos vazão para a mágoa, para o ressentimento, para o desejo de vingança, a inveja, tantos sentimentos que destroem atuam no nosso corpo espiritual e depois somatizamos para o nosso corpo físico e trazemos doenças para a nossa vida. Então, a doutrina espírita vem nos ajudar nesse sentido também, nos mostrar que a renovação interior, a mudança de sintonia, de pensamentos, pode nos assegurar equilíbrio. E o equilíbrio é que nos traz saúde. A doença é sempre o resultado das nossas escolhas equivocadas. A doença é o resultado dos dramas conscienciais, do arrependimento, do remorso. Muitas vezes as pessoas consideram a dor, o sofrimento causado pela doença como um aspecto negativo. Mas a doutrina espírita ensina que todas as experiências são degraus de aprendizado, inclusive através da enfermidade. E um dos grandes trabalhos da sanidade consiste em nos percebermos como espíritos vivendo uma experiência corporal, que é o contrário do que nós fazemos hoje, que é nos percebemos seres humanos, às vezes buscando uma experiência espiritual. Nós sabemos que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Grande parte das doenças, muitas têm origem no nosso passado, então são de efeito educativo. Agora, muitas nós estamos semeando, hoje mesmo, a nossa vida presente. Por isso que nós fazemos uma pergunta hoje. Para que a doença está em minha vida? Porque os médicos dão. Agora, para que? Você tem que fazer uma investigação psíquica para saber qual é o significado. Não é simplesmente qual é a etiologia, a causa, é o significado. Nossas enfermidades podem estar relacionadas a quadros obsessivos? E ainda, qual o papel das doenças em nosso processo evolutivo? A doença do corpo é a cura da alma? Voltamos já. Doenças podem ser trazidas de vidas passadas como parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual.
Nossa saúde também está subordinada à lei de causa e efeito? Sabemos que o nosso planeta é um planeta bem atrasado, vamos convir, de provas e de expiações. Portanto, a humanidade que habita o planeta são espíritos que trazem um passado, um acervo de muito sofrimento devido a ações do pretérito, que foram ações prejudiciais, negativas, ações danosas. É claro que cada um aqui reencarnado traz esse acervo, essa bagagem que se reflete no hoje em forma de doenças, de problemas os mais diversos, dores morais, dores físicas que acometem o ser humano. Essa dor, essa restrição vai fazer com que ele comece a repensar a vida, não é? Vai dar um significado diferente e não utilitarista como provavelmente teve no passado. Essa doença que nós estamos falando, que se manifesta no corpo físico, ela é registrada de alguma maneira no perispírito, para que possa haver, no momento de moldagem, no momento da modelagem do corpo físico, ela vai transmitir, ou ela vai, na fusão dos dois gametas, de alguma maneira ela vai influenciar aquela formação do corpo. Mas, de toda forma, nós temos o perispírito modelando, moldando o novo corpo físico. Com isso, a doença ela já está prevista muitas vezes, porque existe algum tipo de aprendizado ligado naquele tipo de vivência. São proteções que você desenvolveu para eventuais desvios no seu projeto de encarnação. O indivíduo tem uma úlcera que, de vez em quando, ela se abria, doía, e aí diminuía o seu potencial destrutivo pela irritação, pela mágoa, em suma, pelo seu espírito de dominação. Então, as doenças têm vários papéis. Disse hoje que o diabetes mellitus, que é uma doença muito comum, é a doença do indisciplinado, que é para enquadrar o indivíduo num ritmo de disciplina de um modo geral. Então, você arruma uma genética que facilita, e um ambiente que faz aparecer, então você fica bem disciplinadozinho, principalmente quando é diabetes juvenil. Quando o homem deixa o corpo físico, ele leva no seu perispírito, para o plano espiritual, ele leva no seu corpo etéreo, no corpo sutil, as marcas de tudo que ele fez durante a sua vida. Se ele atenta, por exemplo, contra a própria vida, dá um tiro na cabeça, por exemplo, ele vai levar essas marcas no seu corpo espiritual, para o plano espiritual. E outras agressões que ele faz contra o próprio corpo. Muitas vezes a pessoa atravessa a vida toda com uma saúde relativa. Claro que ninguém é perfeitamente saudável. Sempre nós teremos uma ou outra coisa a nos incomodar, digamos assim, a trazer um certo sofrimento. E de repente, mais no fim da vida, a pessoa pode apresentar então um quadro doloroso, uma enfermidade, uma provação maior, denotando a condição que temos nós todos de expurgar aquilo que ainda está no nosso pretérito, aquilo que ainda está no nosso próprio mundo íntimo, fazendo parte do nosso acervo espiritual. Além disso, aprendemos através da doutrina espírita que a justiça de Deus é perfeita, porque muitas vezes o indivíduo reencarna com problemas sérios, com uma cegueira, com uma limitação física decorrente de algum processo que ele semeou em outras encarnações, de aquilo que ele plantou em outras encarnações. É muito difícil para a gente compreender uma criança, um bebê, apresentando essas deficiências. E por que ele? E a doutrina espírita nos clareia isso. Muitas vezes o espírito escolhe esta prova, escolhe essa dificuldade como forma de se aprimorar. Então as doenças podem sim ter a sua origem em outra experiência física ou num pedido do espírito para caminhar mais rápido. Então, quando uma moça está grávida e a gente pergunta, você prefere menino ou menina? Ela diz, olha, tanto faz, desde que venha perfeito. Bom, e se não vier perfeito? Perfeito em quê? Porque aquela reencarnação, muitas vezes, ela já traz em si algo de congênito, algo de difícil tratamento, algo de difícil convivência. E a pessoa, a mãe e o pai,
amam aquela criatura do mesmo jeito, embora seja muito mais trabalhoso naquele aspecto físico. Portanto, eu fico pensando assim, o que é o gene, o espermatozoide mais apto? É apto para quê? Não é para uma perfeição física, mas um instrumento de crescimento num determinado momento específico daquela trajetória evolutiva que o espírito vai aprender, vai vivenciar. Uma certa ocasião, o Chico estava com uma senhora e o filho dela não podia nem andar, ele não tinha os braços e não tinha as pernas. E aquilo representava um sofrimento enorme para aquela família, uma situação muito dura, muito difícil. E aquela mãe sempre perguntava ao Chico por que aquilo tinha acontecido, por que o filho dela tinha aquele problema, e ele ia levando. E em determinada ocasião, que ele pôde passar essa informação, ele disse a ela que aquela era a primeira oportunidade que ele estava tendo de viver uma encarnação inteira, porque ele já tinha tirado a própria vida várias vezes. Então, ele nasceu sem os braços, porque se ele tivesse os braços, ele podia atentar contra a própria vida. Não tinha as pernas, porque ele podia fazer a mesma coisa, se jogar de algum lugar. Então, que ele precisava de amor, de muito amor para se reequilibrar e para ter forças, para quem sabe na próxima encarnação ele poder então exercer toda a sua potencialidade, tendo o autocontrole. E sempre lembramos das palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Tudo que nós fizermos, isso vai ser imputado a nós, se forem graves crimes, faltas, o que seja. E também os nossos acertos. Os acertos vão também somando com a nossa bagagem espiritual e vão nos fazer bem, claro, porque às vezes só nos lembramos dos erros, temos que nos lembrar dos acertos, do quanto acertamos. Eu lembro que às vezes, e observo isso, que no relacionamento a dois, uma pessoa pode fazer muito bem a outra, pode ajudar muito, e de repente ela comete um deslize, ela comete um erro, e aquela outra pessoa só vai lembrar desse erro, vai esquecer de todos os momentos em que a pessoa acertou, em que a pessoa a beneficiou, mas o erro ela vai ressaltar o tempo todo. Porque parece que há um certo prazer, parece que isso marca mais, porque a pessoa aí se sente sofrida de alguma forma, prejudicada, e vai ficar então batendo nessa tecla de um erro que a pessoa cometeu. Mas os acertos são importantes porque ele mostra que cada um de nós, não sendo perfeito, pode acertar em muitos momentos e em outro, de repente, cairmos. Me lembro do apóstolo Paulo, que sempre nos propõe continuarmos mesmo caindo, levantarmos e continuarmos mesmo com os joelhos desconjuntados, para que assim prossigamos na nossa caminhada. Eu não gosto muito de associar o papel da doença como sofrimento para poder levar à elevação espiritual. Pode existir essa função. Mas eu vejo espíritos que reencarnam, por exemplo, com uma doença, vamos imaginar, uma síndrome de Down, uma disfunção na hora da moldagem do novo corpo. Às vezes aquele espírito veio com aquele problema e mobiliza nos pais uma vontade de montar uma instituição para ajudar outras pessoas naquela condição. Eu não posso dizer que esse sofrimento ele seja de fato uma punição ou um resgate necessariamente de uma vida anterior. Às vezes vem um benfeitor, vem uma pessoa para passar por uma prova difícil, de difícil convivência com esse corpo que não funciona adequadamente, mas ele se predispõe a vir numa determinada condição e a partir daí nós temos os exemplos de várias associações que foram montadas, foram criadas porque um filho veio numa condição de um corpo deficitário. Nós não podemos ligar necessariamente um corpo que não funciona bem com um espírito que não funciona bem, embora isso também possa ocorrer. A doença que se manifesta no corpo físico pode ser resultado da influência de espíritos perturbados, vingativos. Como ficamos mais ou menos vulneráveis?
uma pessoa pode apresentar uma doença que nós podemos chamar de simulacro. Ela não tem uma doença física, mas a presença de um desencarnado que tem, por exemplo, uma tuberculose, e por conta da sintonia que ambos têm, ele começa a apresentar os sintomas. Então, é uma doença aparente, mas que vai gerar um sofrimento nele. Como outras tantas doenças decorrentes da presença de um desencarnado, que desencarnou de alguma doença, de algum sofrimento, que ele vai irradiar isso junto do encarnado, e este pode sentir uma série de aflições, medos, incompreensão, dores fantasmas que não são suas, é do desencarnado. As doenças também podem estar associadas a quadros obsessivos. Nós vemos na literatura espírita, em vários momentos, nós vemos que entidades em desequilíbrio, obsessores, aplicam aquilo que eu chamo de passe ao contrário, né? Aplicam energias deletérias em determinadas áreas do nosso corpo. De toda forma, nós não podemos esquecer que a doença ela ocorre quando ela é fator de crescimento, de equilíbrio ou por imprevidência. Portanto, o orai e vigiai é um grande remédio preventivo para nós não adoecermos. A lei de ação e reação ela é perfeita, ela alcança o infrator aonde quer que ele esteja. A justiça dos homens pode não conseguir julgar uma pessoa e nem sequer descobrir que alguém cometeu um crime, descobrir o verdadeiro criminoso, e alguém que cometeu uma ação prejudicial para o próximo. A justiça da terra pode não alcançar esse infrator, mas a justiça divina, que é perfeita, essa alcança o infrator aonde quer que ele esteja, pela própria repercussão do ato que a pessoa comete. E aquele que foi a vítima, aquela pessoa que foi prejudicada, que foi lesada, é claro que também vibratoriamente ela estará, de uma certa maneira, exigindo, digamos assim, ainda que inconsciente, de uma forma inconsciente, a justiça, que a justiça seja feita. Então o Espiritismo, em algum momento, ele entra como grande esclarecedor. O Espiritismo te dá a chave de olhar para hoje com o entendimento do antes e do que poderá ser construído depois. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco do trabalho realizado em centros espíritas e saber qual a importância da fé para a autocura. Como despertar a fé e enfrentar o desafio da doença. E como o Espiritismo pode auxiliar nos processos de autocura. A autocura é um processo de renovação interior, de busca de melhores padrões de comportamento e de consciência que faz com que a criatura se sinta em paz. Então esse é o processo verdadeiro de autocura, porque não haverá remorso, não haverá arrependimento e a consciência estará em paz. Então este é um processo de autocura. Agora, se a pessoa tem conflitos não resolvidos, né, e ela fica detida nesses conflitos, na monoideia, ela pode gerar perturbações que vão se apresentar como doenças, mas não são. São resultado ou eco dessas vibrações doentias que ele está exteriorizando. Jesus, quando esteve na Terra, ele não curou todas as criaturas, apenas algumas. Claro que seriam aquelas que estavam com o mérito para a cura, que estavam em condições para isso. Jesus vai sempre perguntar: o que queres? Ele faz essa pergunta a muitos daqueles que foram curados. Depois de doente, é porque sua necessidade de estar doente chegou a tal ponto que só um grande impacto da fé, de uma mobilização energética psíquica vai reverter isso. O melhor é não trazer precocemente para seu corpo as patologias que ele próprio pode oferecer
por deterioração. Então, a autocura é possível. Agora, depende muito da capacidade do indivíduo. Na verdade, o que Jesus veio promover para a humanidade é a cura da alma, a cura plena, a cura definitiva, a cura real. André Luiz teve uma experiência na qual, quando ele desencarnou na vida espiritual, o benfeitor espiritual disse que ele aprenderia muito na vida espiritual, ele teria muitas atividades, ele receberia ajuda para melhorar, porque ele era um convalescente quando ele chegou lá, mas ele iria aprender que só existe cura pessoal. Não existe halo ou heterocura. Ou seja, não tem cura que vem de fora, que vai nos deixar sadios se existe dentro de nós um tormento pessoal. O que é esta autocura ou cura pessoal? É quando a pessoa começa a mudar os seus padrões de pensamentos e de atitudes. Com relação à cura que nós desejamos, que existem em toda parte pessoas enfermas, mas todos também desejam a cura. A doutrina espírita possui recursos, os mais variados, para ajudar o ser humano, mas busca, sobretudo, a cura do espírito, a cura da alma, no processo educativo que a doutrina espírita proporciona. Entretanto, através da fluidoterapia, que é a aplicação de passes, através da própria evangelização da criatura, que são os princípios da doutrina, porque o Espiritismo traz Jesus de volta, revive os seus ensinamentos, e isso é muito importante dizer e conhecer e saber mesmo, para que nós possamos ter um entendimento maior, que acima da cura do corpo, devemos buscar a cura da alma. Porque a alma ficando curada, o corpo não vai ficar enfermo, porque será a alma, um espírito já educado em outros princípios e transformado, o que vai propiciar uma cura que aos poucos vai se instalando e aí sim, a cura definitiva. Mas a Casa Espírita, ela tem esses recursos e busca mesmo ajudar o ser humano na medicina da alma, que é a mais importante. Porque a pessoa não está pensando só na vida material, na vida corpórea. Ela está buscando uma orientação espiritual, o que fazer, como fazer, quanto fazer, naturalmente para obter as melhores respostas, a melhor orientação. A pessoa então não está vivendo só para o corpo, ela está vivendo para o seu espírito, a sua alma. Então ela toma cuidado com o tipo de pensamentos, sentimentos e ações que está executando. E, naturalmente, não passa nas leis divinas, ela obedece à risca, tudo aquilo que ela entende de melhor, cuida bem do corpo, não cultiva conflitos, desavenças, ela tem sempre um pensamento de esperança, de confiança em Deus. Por tudo isso, pelo modo como ela cuida da vida corpórea, e como ela age espiritualmente, essa pessoa encontra uma vivência muito mais saudável. E é isso que os cientistas têm notado nas pessoas que cultivam alguma religião ou pelo menos alguns conceitos morais, filosóficos. E acima de tudo, vamos descobrindo que Deus nos ama muito. Então, mesmo na dor, mesmo quando Ele nos coloca um sofrimento, aquele sofrimento tem um objetivo. Deus nunca quer nos colocar numa situação difícil para nos punir, para nos castigar. Não existe essa questão de punição de Deus. Fomos nós, de alguma forma, que cultivamos aquela dificuldade. Deus nos dá, deixa que nós sofremos, nos dá essa possibilidade da dor para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Quantas vezes vamos parar na nossa vida, rever os nossos valores e os nossos hábitos diante de uma doença que é colocada para a gente? Sem ela, às vezes, nós continuaríamos vida fora e poríamos a nossa encarnação toda a perder. O Espiritismo pode auxiliar no processo de entendimento das doenças. Muitas vezes a pessoa não tem a cura do corpo físico,
mas ela tem o aprendizado decorrente daquela vivência. Nós temos um exemplo antigo que me foi passado há muitos e muitos anos pela Fundação André Luiz, quando a gente fazia visitas ao local com mocidades espíritas. E eu me lembro que tinha uma criaturinha num berço pequeno, ele era pequenininho, tinha uma vida vegetativa. E consta que depois do desencarne, ele disse que aquela foi a reencarnação mais produtiva, foi onde ele cresceu mais. E as pessoas perguntavam, será que ele ouve? Será que ele está entendendo? E ele falou, com aquele corpo eu não entendia nada, mas depois com o entendimento espiritual, eu estava registrando tudo aquilo e com o entendimento espiritual eu pude passar por uma prova que me deu o maior crescimento dentro da minha trajetória evolutiva. E como diz Joana de Ângeles, não é um processo punitivo, mas um processo educativo. Então, vamos procurar o recurso dentro da doutrina espírita, vamos buscar dentro, às vezes, de uma outra linha religiosa que acreditamos, vamos cultivar a fé, porque é dali que vai sair a força para a gente superar, né? E encontrar o conhecimento, o crescimento, o aprimoramento, que é o principal que nós precisamos na nossa caminhada evolutiva. Eu fico imaginando a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Portanto, a minha causa primária. Essa inteligência suprema, ela só pode fazer perfeito, ela só pode fazer equilibrado, só pode fazer bom. Mas então por que tem tanta coisa errada? Porque ele também criou em evolução, em afloramento de potencialidades. Portanto, a questão da fé, ela acompanha uma nova visão do homem a respeito de si próprio, para poder ter de Deus uma visão menos humanizada e sim divina. Então, o ser humano vai se descobrindo um espírito com potencialidades divinas, porque ele vem desse grande Criador, desse Criador que é a inteligência suprema. A partir do momento que nós fizermos essa ligação, eu tenho confiança cada vez mais em mim e a mais confiança de que estou amparada pelo amor divino. Todos os atendimentos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Visite e conheça de perto. Nos vemos no próximo Transição. Até lá!